Olá pessoal, bem-vindos a mais uma classe da Escola Dominical. O tema de hoje fala sobre esse relacionamento que nós temos com Deus, com o nosso Pai Celestial, que para muitas pessoas é uma coisa quase absurda. É só você ver, por exemplo, muitas pessoas famosas, artistas de cinema, de televisão, celebridades, têm uma ideia um pouco esdrúxula, né? Um pouco fantasmagórica, um pouco alucinante sobre essa personalidade de Deus. Eu estive lendo essa semana os comentários de alguns artistas, né? E a ideia que eles têm é impressionante. Alguns acham que Deus é uma fumaça, outros acham que Deus é uma força, alguns acham que Deus é um animal, alguns acham que Deus é uma flor, alguns acham que Deus é uma coisa que está em todo lugar e que não está em lugar nenhum. E esse monte de ideias, de informações e de suposições deixa muitas pessoas um pouco longe de acreditar que as coisas acontecem naturalmente na vida e que existe um propósito para o qual elas acontecem. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre os 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos, se nós pararmos para pensar, ele isenta, ele tira, ele elimina tudo o que são leis, constituições, né? Porque os 10 mandamentos talvez seja digamos, a base para todas essas constituições, para todas essas leis, porque se analisarmos detenidamente todos os mandamentos, a gente vai encontrar que eles respondem a todas essas ansiedades e que são previstas nas constituições, nas leis dos países e nessas essas normas, essas regras, essas penalidades que são discutidas e que as pessoas ficam perdidas, muitas vezes não chegam a lugar nenhum. Então, os 10 mandamentos eles foram estabelecidos, foram dados por Deus para um determinado fim. E a gente vai falar um pouquinho sobre como que funcionou isso aí, né? Como que Deus deu os mandamentos, por que os 10 mandamentos existem, o que está por trás dos 10 mandamentos. Quando a gente fala, por exemplo, um determinado mandamento, o que Deus quis dizer com aquele mandamento, né? A gente tem que entender que tudo começa quando Jacó é um personagem bíblico, ele teve 12 filhos, né? E essa família de Jacó, uma vez conversando com Deus, Deus fala para ele que ele não se preocupasse, que eles saíssem daquela terra e eles estariam indo para o Egito. Olha que interessante, né? Desde o momento em que Jacó decide retirar a sua família e ir morar no Egito, bom, chegando no Egito, um belo dia, um determinado faraó resolve, ele toma o poder e ele decide escravizar todos os israelitas, né? A nação israelita. E essa escravidão, ela vai durar nada menos que 430 anos. Bom, se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente pede as coisas a Deus e não recebe aquilo que a gente pede. E a gente fica desesperado porque a gente não recebeu aquilo que a gente pediu. E quando não recebemos o que nós pedimos, a nossa fé enfraquece. E aí a pessoa começa a desacreditar que existe realmente uma relação entre ela e entre Deus. E começa a desacreditar que uma oração ela pode ser efetivamente respondida. Mas o que é interessante é que nós oramos e nós pedimos e nós vemos como seres humanos. Nós temos a mentalidade, temos o conceito, temos o conhecimento como seres humanos. E como tal, nós planejamos a nossa vida, nós escrevemos a história da nossa vida. Mas Deus não é assim, porque Deus, Ele vê o futuro. Por isso é Deus, né? Ele vê o que vai acontecer, Ele sabe o que vai acontecer. Se nós um dia fomos criados por Ele, então Ele sabe como somos. E quando nós pedimos uma coisa, ou qualquer coisa, não significa que aquilo será dado imediatamente como nós pedimos. Nós pedimos, mas ela será concedida num tempo diferente do nosso, que é o tempo de Deus, e não o nosso tempo. Ficamos desesperados porque muitas vezes o nosso planejamento de vida ele se encerra nessa vida. Nós só pedimos para essa vida.
E ao pedir só para essa vida, nós queremos que tudo aconteça já. E vivemos no mundo material, onde as pessoas querem acumular riquezas, bens, posições, e nós só temos essa visão. Já Deus não pensa assim. Ele nos vê como pessoas eternas, como pessoas que estão num plano de desenvolvimento eterno. Então, quando nós pedimos uma coisa, Ele sabe quando nós devemos receber, porque nós damos valor, ou pelo menos pensamos no nosso progresso, no nosso desenvolvimento, até o momento em que nós obtemos essa coisa. Porque para nós a nossa visão é limitada, é só até o momento em que nós vamos morrer. Já Deus não, Ele nos vê como pessoas que estão vivendo aqui e que um dia podem ter a imortalidade, podem viver eternamente. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Por isso muitas vezes nós pedimos uma coisa, mas nós não recebemos aquilo que nós pedimos imediatamente e nem da forma que nós pedimos. Os israelitas ficaram escravos 430 anos. Então, quando Deus fala com Jacó para ir ao Egito, Ele fala com Jacó que Ele faria dele uma grande nação. Foi dito a Abraão, inclusive, bem antes, né, que através de Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, Ele fala com Jacó que todos os filhos dele, né, os 12 filhos dele, suas famílias, né, serão abençoadas no Egito. Só que não necessariamente chegar no Egito e ser abençoado, mas tudo fazia parte de um plano, tudo fazia parte de uma história que deveria ser contada, que deveria ser registrada, e que aquelas pessoas passariam por um processo, né, um processo de crescimento, de vivência, de experiências, e que seria um momento certo para ele, e não no momento da pessoa que pede, e não no momento daquela pessoa que estaria pedindo. Então, eles ficam no Egito como escravos durante 430 anos. Fim desse prazo, então é quando surge o personagem Moisés na história. E Moisés, ele será o libertador desse povo. Isso o Senhor já sabia, Deus já sabia. Quando Ele manda Jacó pegar a sua família e ir para o Egito, Ele já sabia todo o processo que ia acontecer até culminar na chamada de Moisés. Então Ele chama Moisés, e a partir de Moisés é que então vem a libertação dos israelitas do Egito, né? Eles seriam libertos do Egito pela mão de Moisés, né? O Senhor chamaria Moisés para essa empreitada, né, de tirar o povo dos israelitas da escravidão, né, da servidão do Egito, né? Bom, então tem um produtor de um filme chamado Os 10 Mandamentos, que é interessante o que ele disse certa vez, quando é um filme muito famoso, né? Esse filme foi feito para retratar essa história, e esse produtor desse filme, o nome dele é Cecil B. DeMille, né? Ele disse uma coisa interessante sobre essa filmagem, né, que ele estava fazendo. Ele disse que as pessoas que mal conhecem a Bíblia ou a natureza humana, ao assistirem ao meu filme, provavelmente verão retratada na orgia ao redor do bezerro de ouro apenas o fruto da imaginação prodigiosa de Hollywood. Contudo, os que possuem um entendimento maior serão capazes de aprender a terrível lição sobre quão rapidamente uma nação ou um homem pode decair sem a lei de Deus. E essa cena do filme é aquela cena que quando Moisés desce com as tábuas, né, com os 10 mandamentos, e enquanto ele estava lá recebendo os 10 mandamentos, o povo que estava esperando, eles resolvem fazer um bezerro, e aí tem toda uma adoração ao bezerro. Então o produtor faz referência a essa passagem bíblica. Mas voltamos ao assunto, né, dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são 10 mandamentos, sendo que, vamos pensar assim, eles são divididos em 3 partes. Os 4 primeiros mandamentos, a finalidade de Deus é mostrar o relacionamento que o homem deve ter com Ele. Então, se nós vemos aí os 4 primeiros mandamentos, vai retratar isso. Como que deve ser o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. O 5º mandamento, ele vai falar sobre o nosso relacionamento com nossos familiares, a importância da família.
Olha que interessante que lá, naquele momento, ele já decreta, ele já fala da importância da família. Então, ele vai falar aí sobre o nosso relacionamento com nosso pai e com nossa mãe, né, com nossa família. E os outros 5 mandamentos vão retratar como deve ser o nosso relacionamento com o nosso próximo, né, com as pessoas com as quais a gente convive. Então tá aí, 10 mandamentos. Os 4 primeiros falam sobre o nosso relacionamento com Deus. O 5º fala sobre o nosso relacionamento familiar. E os 5 últimos falam sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo, como deve ser o relacionamento com o nosso próximo. Então eu vou explicar sobre o que está por trás de cada um desses mandamentos, né? E vamos tentar entender através dos escritos, dos documentos, o que representam esses 10 mandamentos e por que eles são tão importantes para nós, né? Para a humanidade, né?